Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Precisamos mudar a nossa maneira de viver. Onde estão as pessoas que te amam? O Claudicino fez um exemplo aqui. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. São Francisco de Assis dizia: ide pelas cidades, pregai o Evangelho, se preciso for, fale. Fala para o seu irmão: meu irmão, ao sair daqui, você precisa pregar o Evangelho, se necessário for, fale. Você precisa pregar o Evangelho sem abrir a boca. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sem abrir a boca. Isso aqui. Jesus disse, Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sem falar nada. A hora que vê você, vai falar ali, lá vai um discípulo de Jesus. Amém. Quem mora nessa casa aí? Nessa casa mora um discípulo de Jesus. Onde mora o João? Ah, o João, discípulo de Jesus, mora lá naquela casa. Onde estão as pessoas que te amam? Terceira pergunta: o que você fez com tudo que eu te dei? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? O que você faz com o seu carro? Para que serve o seu carro? Para que serve aquele sofá novinho, bonito que está lá na sala da sua casa? Serve para falar mal do irmão? Serve para sentar lá, assistir televisão? Um monte de coisa lá? Quantas pessoas já foram salvas sentadas no sofá na sala da sua casa? O que você tem feito com aquilo que eu te dei, que eu tenho te dado? Você tem pedido, eu estou te dando. Te dei casa. Quem mora na casa aqui? Tem alguém aqui que mora na rua? Alguns têm carro. Quantas pessoas além da sua família comem do dinheiro que você ganha? Quantas? Quantas pessoas além da sua família comem do dinheiro que você ganha? Para que você está com uns 10 pares de sapato guardados lá na sua casa? Sendo que você só usa um par de cada vez. Tem sapato lá que já faz anos que você não usa. Tem uma música do Carlos Carneiro que fala: ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir 20 camas na noite. Tanta gente passando fome e a justiça prega em sua cabeça. Extra. O mundo vai acabar amanhã de manhã. E aí? E aí? Não vou nem falar de roupa, né? O que você tem feito? Quantas pessoas têm sido abençoadas com o que eu tenho te dado? Como você tem usado isso? Tem sido bênção? Ou você tem sido motivo de egoísmo? Não, se entrar no meu carro vai sujar meu carro.
Não, vai estragar meu carro, não pode, tá. Tudo bem, você tem que cuidar, é uma coisa que Deus te deu, você tem que cuidar. Mas gente é mais importante do que carro. Gente é mais importante do que sofá. Você quer chegar lá no céu? Imagina que um monte de gente vai chegar no céu e falar para Deus assim, Deus vai olhar para ele: Deus, eu fiz a campanha da prosperidade e eu prosperei muito. Comprei 2 casas, 3 carros, minha casa toda mobiliada e tal, e tal, e tal. E Deus vai olhar para ele e olhar, desculpa a expressão que eu vou usar, Deus vai olhar para ele e falar: ô infeliz desgraçado, o que eu quero com casa, com carro, com sofá e com isso? Cadê seu pai? Meu pai está no inferno. Cadê seu vizinho? Ué, não veio não? Cadê? Você quer trazer carro, casa e etc, etc, etc. O que eu vou fazer com coisa, feliz? O que você tem feito com aquilo que eu tenho te dado? Quem aqui já recebeu uma bênção de Deus? Só uma. Quem recebeu mais de uma? O que você tem feito com elas? Deus falou assim: seja você uma. Falou assim, meu irmão, se você é um abençoado, você precisa se tornar um abençoador. Esse é o evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho não é ter, é dar. A verdade do evangelho não é ter. Deus não te chamou para conquistar, Deus te chamou para dar. O evangelho é entrega. E normalmente Jesus falou: se você tiver uma capa, você vai ganhar mais uma. Falou: não, se você tiver 2, você vai dar uma e ficar com uma. Não foi isso que Jesus falou? Se te chamar para andar 1 milha, vai com ele 2.